aula de hoje está aqui, ó. Aula de hoje, 17 de junho, né? Então, a ideia é começar com carga térmica, e a carga térmica é isso, né? É aquela informação da capacidade do equipamento que você vai utilizar, da potência de refrigeração necessária, né? Então, a gente calcula a carga térmica exatamente para selecionar o quê? Qual a máquina, qual a unidade condensadora, qual a unidade evaporadora que vamos usar no nosso ambiente. E aí tem uma série de informações sobre carga térmica, o que impacta na carga térmica, né? Então, se eu tenho uma câmara fria, onde tem muita entrada e saída de produto, isso aí impacta. Por que impacta? Porque o produto, ele entra um pouco mais quente, ele entra, sei lá, 20 graus na câmara, a câmara está a 1 grau. Então, o produto a câmara precisa remover calor sensível, né? Se eu abro e fecho muita porta, vai entrar o ar externo, vai ter infiltração. Então, quanto mais quente tiver o ar de fora, mais carga térmica vai entrar. A quantidade de produto que entra faz diferença? Faz diferença. Quanto mais produto, mais carga térmica. Se a parede da câmara, por exemplo, vamos supor a parede da câmara aqui, ela está pegando sol. Faz diferença? Faz diferença. Né? Nós vamos trabalhar aqui com câmeras que não pegam sol. Bem simples. Câmeras que ficam dentro de ambiente já coberto, né? Protegido da radiação. Porque senão, o sol batendo na câmera vai aumentar a quantidade de calor que entra por condução. Não tem jeito, né? Então, vejam que a gente tem que considerar tudo isso. Aqui tem uma unidade evaporadora, por exemplo. Ali tem dois motores, ó, 2 motores de ventiladores que sopram ar. Esse motor gera calor? Gera calor. Então, tem um cálculo para o calor gerado aqui por esse ventilador aqui, ó. Tá? E a lâmpada lá dentro, que a lâmpada também aquece, também gera calor. A pessoa que entra na câmara gera calor, também libera calor. Então, a gente precisa considerar todas as informações para fazer o dimensionamento correto, tanto na unidade evaporadora quanto na unidade condensadora, né? Então, a aula de hoje, nós vamos focar em 2 coisas apenas. Na carga térmica por condução e na carga térmica do produto. Tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui, vou compartilhar o tablet e vou mostrar 2 exemplos para vocês. Tá? A primeira coisa, então, que vamos fazer aqui para vocês é o seguinte. Imagine, então, que eu tenho uma câmara fria, e a câmara fria, ela tem as seguintes medidas. Vamos ver se vocês estão vendo minha tela aí. Ó. Ela tem aqui, ó, uma câmara fria composta de painéis isolantes, né? Estou fazendo aqui um esboço aqui para vocês verem. Então, vamos supor que essa câmara fria tenha como medidas. Vou fazer um pouquinho diferente do que está ali no cigarro, só para ficar um pouquinho diferente. 4,48 metros aqui por... Vejam que os painéis de uma câmara fria, ela tem exatamente 1,12, né? 1,12 a 1,14. Eu vou usar de 1,12, tá bom? Aqui, vamos supor que aqui tenha 6,72 metros. E essa altura aqui seja de 3 metros. Então, vamos supor essa câmara fria aí. Vamos supor que eu tenho aqui uma porta, aqui, né? E essa porta seja de correr, não importa para nós agora sobre isso, mas só para vocês saberem. Então, a câmara fria tem sempre um painelzinho ali de controle, né? Então, tá aí. Como é que eu calculo, então, a carga térmica? Vamos pensar, então. A carga térmica, eu falei para vocês, que é a capacidade de energia que eu tenho que remover dessa câmara fria para manter a temperatura interna de conforto, né? De conforto não, de conservação do produto. Se fosse ar-condicionado, seria conforto. Nesse caso aqui, é conservação do produto. Vamos supor que a câmara fria tenha a temperatura aqui dentro de 0 graus Celsius, aqui dentro, interior. E aqui fora, a temperatura externa seja, por exemplo, 35 graus Celsius. E aqui, ó, eu tenho painel de poliuretano, a gente chama de PUR, né? Poliuretano expandido, PUR. Esse poliuretano, tá? É um material que para essa câmara fria, a espessura de câmara para resfriado, geralmente, esse poliuretano aqui, ó, é 100 milímetros. Que eu chamo de L, a espessura, né? Desse produto aqui, desse isolamento, né? Isolante térmico.
Então, vejam, se você for numa tabela, vocês vão encontrar que o K é o quê? É o coeficiente de condutividade térmica do poliuretano, é da ordem de 0,03 watts por metro graus Celsius. Eu tenho a espessura dele, eu tenho também, vamos considerar para efeitos de cálculo na área aqui de carga térmica por condução, porque o calor ele entra do mais quente para o frio, né? Ele está aqui 35 graus aqui fora e aqui dentro está zero. Então, eu tenho uma diferença de temperatura de quanto? De 35 graus Celsius, que é a diferença do lado de fora e dentro. Para a gente calcular a carga térmica por condução, que é a primeira parcela, né, que a gente calcula, a gente faz a seguinte consideração. Que de condução tem um pontinho aqui para indicar que é watts, tá? A unidade vai ser watts, igual a 1K, vezes uma área de superfície, vezes variação de temperatura sobre o L. De novo, quem que é o L? L é esse valor aqui, ó, é a espessura do isolante. Quem é ΔT? ΔT é a diferença de temperatura, esse aqui, ó, entre o lado de fora e de dentro. Quem é o K? Vamos escrever aqui, ó, K é a condutividade térmica. Deixa eu arrumar aqui, ficou feio aqui. Condutividade térmica. Tem uma característica, né, do material relacionado à capacidade de transferir calor. Então, tá, eu tenho essa fórmula, essa equação, é a equação da condução, e eu preciso agora saber esse valor aqui, ó. Uma coisa que não tem na equação, esse AS aqui, ó. O que é o AS? AS, pessoal, é a famosa área de superfície dessa câmera. Então, veja como é que eu vou calcular isso. Vamos lá. Vou fazer desse lado aqui, ó. Então, vejam, a câmera tem, vou fazer outro rascunho aqui para facilitar. Aqui, então, é 6,72 metros. Aqui é 4,48. Por que 4,48? Porque dá exatamente 4 painéis, ó. 4 painéis aqui. E aqui 6,72. Quantos painéis são? São 6 painéis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumentei um, né? Vamos arrumar aqui, ó. Pronto. 6 painéis. 6 painéis. Cada painelzinho tem 1,12, né? O painel ele é padrão, assim, ó, a largura dele, né? Ele tem sempre 1,12. 1,12 metros cada um. Então, 6 vezes 1,12, né? Dá 6,72. E aqui são 4 vezes 1,12, dá 4,48. E a altura? A gente definiu que a altura é 2,50. Então, aí a altura não tem problema. A altura tem painel até de 14 metros de comprimento, né? Então, não preciso me preocupar com isso. O que eu quero saber agora é o seguinte: qual a área de superfície dessa câmera? Então, a área de superfície é o seguinte, ó. Vamos pensar que eu tenho essa área aqui de cima, primeiro, ó. Essa área toda aqui de cima, que ela é calculada como sendo, vamos chamar ela de área 1. Área do teto é igual 4,48 metros vezes 6,72 metros. Então, a primeira coisa é essa área aí, ó. Eu vou fazer na calculadora, 4,48 vezes 6,72 igual. Dá 30,1 metro quadrado. Só que eu tenho o teto e a área do piso, são iguais. Então, o piso também considera. Pronto, então tem essas duas áreas, de cima e de baixo. Agora, eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar essa parede aqui, ó. Essa parede aqui, ó. Ela aparece um lado aqui e vai aparecer do outro lado lá, ó. Tracejada aqui, né? Como é que eu calculo ela? Eu calculo como sendo 4,48, vou chamar de área 2, né? Vou chamar aqui de área 1. Área 2 igual a 4,48 vezes 2,5. Como é que eu sei isso? Porque exatamente essa área é essa área, vamos pegar aqui com a... É essa área toda aqui, ó. Acaba sendo um retângulo, né? Então, essa multiplicação aqui, espera aí, deixa eu trocar aqui.
igual 4,48 vezes 2,5, igual dá 11,2 metros quadrados. Essa é a área desse lado. Só que são duas vezes, né? Então, vezes 2, porque os dois lados dá 22,4 metros quadrados. Ficou meio ruim aqui a caneta. Agora sim, e faltou o quê? Faltou o outro lado aqui, ó. Faltou agora, ó, esse lado aqui, ó. Que são também duas vezes, esse lado aqui e o lado de trás, né? Que a gente vai também calcular. Então, calcula. Vamos lá, vamos pegar, fazer assim. Isso aqui já não preciso mais disso aqui. Já entenderam a explicação disso aqui? Professor, desculpa interromper, mas uma das paredes fica 20 centímetros maior, tá? Que transpassa, né? Não, mas para efeito de cálculo não considera isso, tá? É bem simplificado. Não se preocupe, considera bem bruto mesmo, tá bom? Tá, ok. Então aqui, ó, essa área aqui, vou chamar de área 3, agora vai ser... Porque se eu fizesse nesse nível de detalhe todo, aí ia ficar mais complicado para os alunos, tá? Então, sempre convenciona, até porque a carga térmica, você tem que... É um valor aproximado, você vai ver que essa precisão toda que você está falando aí, ela não vai existir. Vou explicar por quê. A temperatura de fora, a gente considera ela como sendo 35 graus, mas é um valor que varia o dia inteiro. Então, não é exatamente algo assim que eu consiga ter uma exatidão. Por isso, a gente faz uma aproximação, né? Então, vejam, 6,72, que é esse comprimento aqui, vezes a altura, dá 16,8. Mas eu tenho duas vezes, então, 16,8 vezes 2, vai dar 33,6 metros quadrados. Agora eu somo tudo. Eu vou somar, então, a área de superfície total vai ser igual 30,1 mais 30,1, que é esse valor aqui com esse valor aqui, do piso e o teto, mais 11,2, que é um lado, mais 11,2, mais 16,8, mais 16,8. E dá igual? Vocês me ajudem fazendo e confiram também. 30,1 mais 30,1, 60,2 mais 22,4 mais 33,6 dá 116,2 metros quadrados, tá? Então, vejo que essa é a área de superfície que eu estou procurando. Para quê? Para conseguir fazer aquela conta, né? Aquela conta que eu coloquei ali atrás, que era Q ponto igual K, área de superfície, ΔT sobre L. Então, colocando esse valor aqui, ó, na equação, aqui, ó, eu vou ter a seguinte equação. K, 0,03, o K do poliuretano, vezes a área, 116,2, vezes ΔT, 30. Por que 30? Não, 35, né? Porque 35 era a temperatura externa, que é igual a 35, né? E temperatura interna, que é igual a 0 graus Celsius. Então, se lá atrás eu falei 30, estava errado. Vamos até conferir aqui, ó. É 35, tá certinho. Como eu falei. 35 vezes... Aqui, ó, divide agora por quem? Pelo L. L é o quê? A espessura. Só que a espessura vai em metro, então é 0,1. Então, essa é a conta do calor de condução. 0,03 vezes 116,2 vezes 35 igual, dividido por 0,1. Dá igual a 1.220, o quê? Watts. Esse é o valor que a gente obtém de carga térmica por condução. Nesse caso, para essa câmara e para essa condição. Então, a primeira carga térmica que você tem que saber fazer é calcular a condução. Tá? Sem isso, você nem começa. Ah, mas eu não lembro disso aí. Essa aqui é a matéria que vocês viram chamada transferência de calor. Então, não é algo novo, né? É só uma revisão para vocês. A única coisa que vocês estão vendo aqui é uma aplicação prática, né, dessa matéria anterior aqui para um objetivo. E qual é o nosso objetivo? Quando a gente calcula a condução, é uma das parcelas, né? Como eu falei para vocês, ó, a câmara fria está sujeita a uma série de parcelas. Eu vou escrever de novo aqui para vocês. Ó. Então, é o calor que entra por condução, penetração pelas paredes, né? É o calor que entra pelo ar por infiltração de ar. Uma abertura e fechamento de porta. É o calor que entra aqui pelo operador, que ele entra e coloca
carga, né, retira e coloca mercadoria, então operador são pessoas, ou pessoa, nesse caso, nosso cálculo aqui, consideramos sempre uma pessoa 1 hora por dia de trabalho, para simplificar nossas tabelas. A lâmpada que está lá dentro, geralmente vai ter alguma lâmpada ali dentro, então vai ter um aquecimento, então a iluminação também acrescenta carga térmica. Você tem também aqui dentro iluminação que eu falei aqui, né? Depois tem aqui no forçador de ar, eu tenho aqui ventiladores, ó. Então aqui eu tenho motor do ventilador. Ele também acrescenta carga térmica, tá? Além disso, então veja, olha, quantos componentes de carga térmica eu tenho por aqui? Por enquanto tem 5, ó. Então, iluminação, condução, infiltração, pessoa e motor. Só faltou o mais importante, né? Que é importante porque é o mais importante. Porque uma câmara fria, ela só existe para que você possa conservar o quê? O alimento ali dentro. Então, o alimento ele fica numa temperatura menor para evitar a proliferação de contaminantes, de bactérias, né? Fungos, bactérias. Então, o produto é o mais importante. Então, o produto, né? Então, e a maior parte, o maior percentual de carga térmica é do produto. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, vocês viram que a carga térmica são 6 parcelas. 6 parcelas. E, geralmente, o produto é o mais relevante. Que a carga térmica do produto é mais relevante. Então, agora, sim, a gente acabou de calcular a condução. Então, a gente vai agora fazer o cálculo da carga térmica do meu produto, tá bom? Então, observem aqui como vai fazer isso. Vocês imaginam que eu tenho uma câmara fria e eu tenho aqui um mercado pequeno e ele tem que me conservar um mercado pequeno, um mercado, né, de nível médio, aí, vamos dizer assim, que ele vai ter que conservar uma quantidade de 2.000 quilos de maçã por dia entrando na câmara. Então, na verdade, a câmara é o seguinte, tem uma entrada e saída de produto todo dia. Então, vamos supor que eu tenho aqui as prateleiras, né? E todo dia eu reponho para o meu estoque, para venda, para lá, uma quantidade de 2.000 quilogramas, por exemplo, de maçãs. Vamos pegar maçã, então, que é uma fruta bem do estado catarinense, né? Então, vejam, essa maçã, quando eu coloco dentro da câmara fria, ali dentro dos engradadinhos, ali tudo, ela tem uma temperatura de entrada. Então, primeira coisa, ela vem, sei lá, de caminhão, está na temperatura de entrada de, por exemplo, sei lá, 25 graus. Veio aí, dentro de um caminhão, tal, com essa temperatura. A câmara fria, vamos considerar que ela fica ali a 0 graus. Então, vejam, se a minha câmara fria está a 0 graus Celsius, que a temperatura chama de temperatura interna, e a minha maçã está a 25 graus Celsius, quando ela entra, ela tem que passar de 25 graus Celsius para 0 graus Celsius. Esse processo chama-se resfriamento, né? Eu dei aí uma quantidade de maçã por dia. 2.000 maçãs por dia. Então, nesse caso, a carga térmica então, do produto, que a gente vai calcular agora, ela é feita assim, ó. Ela é feita usando aquela famosa equação Q é igual a MC delta T. Só que eu vou colocar um pontinho aqui e vou dizer pelo tempo. E aí vem a dica prática de carga térmica. Primeiro, para a carga térmica para resfriamento, nesse caso é uma carga de resfriamento, a gente considera 16 horas e degelo natural. E para a carga térmica para congelado, a gente vai usar 18 horas, né, e degelo elétrico. Então, eu tenho a massa? Tem. Eu tenho o calor específico da maçã? Bom, eu não tenho aqui de cabeça. Quer dizer, eu tenho de cabeça, mas você não é obrigado a ter, tem tabela. Calor específico da maçã, aqui, ó. É tabelado, vocês têm tabela ali, ó, eu acho que é 3,65, vamos conferir aqui da maçã, exatamente, 3,65, vou dar aqui, eu escrevi aqui então,
ser a maçã, 3,65 kJ, quilograma grau Celsius. E a variação de temperatura? É a temperatura de entrada da maçã menos a temperatura interna. Então, nesse caso, ΔT vai ser 25 menos 0. ΔT vai ser 25 graus Celsius. Então, vamos ver. Eu tenho a massa? Tenho. A massa aqui, ó. Eu tenho calor específico? Tenho. Foi dado, eu obtive na tabela. Tem a variação de temperatura? Acabei de descobrir. Tem o tempo? Tenho. 16 horas, 16 vezes 3.600 segundos. A gente vai entrar em segundos. De tal forma que esse resultado aqui vai dar em quilojoules por segundo, que é a mesma coisa que quilowatts. Vamos aos cálculos, né, que é a parte mais simples da questão. Primeiro entender a questão, agora vamos aos cálculos. Q ponto do produto vai ser igual, massa. Eu falei agora há pouco, quero o quê? 2.000 kg por dia. Então, 2.000 kg por dia. Calor específico, 3,65 kJ, quilograma, grau Celsius. Variação de temperatura, 25 graus Celsius. Dividido pelo tempo, 16 vezes 3.600 segundos. Bom, quilograma corta com quilograma, grau Celsius corta com grau Celsius. Sobrou aqui unidade, quilojoule por segundo. Então, vamos lá. Q ponto do produto vai ser igual. Calculadora, 2.000 vezes 3,65 igual. Vezes 25 igual, dividido por 16, dividido por 3.600. Eu tenho igual 3,168 kJ por segundo. Mas eu sei que esse Kzinho aqui, ó, é igual a 1.000. K é igual a 1.000, né? É uma abreviação de 1.000. Então, o Q do produto, na verdade, vai ser igual a 3.168 joules por segundo, que é igual a 3.168 watts. Pronto. Vejam que eu consegui aí, com essa explicação, mostrar para vocês duas parcelas de carga térmica. Eu mostrei para vocês a carga térmica. Porque a gente vai somando tudo depois, né? Da condução. Agora, do produto. E aí tem as outras. E essas outras eu vou explicar na aula que vem. Hoje eu vou dar mais um exercício para vocês treinarem, para ver se vocês realmente entenderam o espírito da coisa. Então eu vou fazer aqui agora para vocês aqui. Vou abrir e vocês vão fazer aí e vão tentar me falar se conseguiram ou não. Então vamos lá. Eu vou pegar uma câmera fria, vou dar uma medida para vocês. Ela tem aqui, ó, 5,60 metros por 4,48 metros, aqui. Altura de 3 metros, pronto. Eu vou dizer assim, a temperatura interna da câmera é igual a 2 graus Celsius. Vamos pensar que está colocando verdura ali dentro. A temperatura externa da câmera, da parte da parede da câmera, é igual a 32 graus. Pronto. Eu quero saber, vamos supor que é poliuretano. Poliuretano, que chama de puro, né? Que é o isolamento com K, 0,03 watts por metro grau Celsius, e espessura de 100 milímetros. Para resfriamento a gente usa esse. Tem todos os dados. Qual é o calor de condução? Tempo para vocês, 3 minutinhos, para vocês fazerem. Que aí vocês sabem já que a fórmula é Ka ΔT sobre L, tá bom? Eu vou parar a gravação e agora é só dúvidas, tá bom, pessoal? Espero que vocês aí compreendam aí a explicação, tenham compreendido e que vocês sejam capazes de fazer agora.